suicídio. Então, nós vamos ver que isso se estabelece principalmente quando nós nos distanciamos do nosso eu, da nossa essência. Então, falarmos aqui de emoções, epigenética e espiritualidade, ou espiritualidade, epigenética e emoções, ou epigenética, emoções e espiritualidade, nós estaremos falando ao mesmo tempo da essência do ser que nós somos. Por isso me é tão caro, tão agradável, tão maravilhoso conversarmos sobre isso. Então, nós temos que começar do começo, dizendo essa frase de Sócrates: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, nós vemos aqui que hoje se cultua tantos corpos e que se busca o tratamento simplesmente da matéria e esquece-se da essência do indivíduo, que é o espírito, no caso, nós encarnados da alma. A doutora Kenzie Pert, uma bioquímica fantástica, ela escreveu um livro, Moléculas da Emoção, e ali ela responde esta questão: como os nossos pensamentos e emoções são capazes de criar bem-estar ou doença em nossos corpos? Como é que nós, vivenciando situações graves, emoções contundentes, vamos, dali um tempo, desenvolver uma doença grave? Como nós vemos que separações entre casais acabam levando a doenças do tipo câncer, principalmente nas mulheres, quando muitas delas relatam tumores de mama decorrentes de uma separação conjugal, como que essas emoções impactam no nosso organismo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre emoções, epigenética e espiritualidade. A doutora Marlene Nobre, criadora das AMES, inclusive da nossa, de todas as nacionais, que hoje são em número de 70, e das internacionais, ela sempre estimulou, e está no Estatuto das AMES, o estudo da obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. E numa delas, em Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver escrito: cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi Filho, tá incumbido comendo seu papá? segundo as suas aquisições e necessidades, mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Este livro, de 1950, vai nos trazer justamente que nós não podemos mudar o corpo, mas podemos mudar a nossa saúde, o nosso bem-estar, de acordo com as nossas escolhas emocionais, com as nossas escolhas da conduta da nossa vida, através daquilo que nós derramarmos de emoções sobre as nossas células, através dessa estrutura
os bióforos, que nós veremos ao longo da nossa exposição. Mas quando eu li esta frase, aí eu fui buscar quem eram esses bióforos, como que nós podemos mudar a nossa saúde celular através da projeção da nossa mente. Então, vamos começar da genética. As informações bioquímicas transmitidas de pai para filho, de maneira hereditária, estão no nosso material genético. Todos os organismos vivos têm uma molécula de DNA do ácido desoxirribonucleico que tem por função armazenar as informações contidas naquilo que foi herdado, replicar essas informações e também receberem as mutações para as expressões. Então, todos os organismos vivos têm DNA. Daí vocês podem perguntar: ah, mas tem vírus que são moléculas de RNA? Sim, como o próprio coronavírus. Porém, hoje os vírus não são classificados como organismos vivos, porque eles não se replicam sozinhos. Eles precisam de uma outra estrutura. Nós já sabemos que eles precisam de uma célula para se replicarem. Então, todo organismo vivo tem molécula de DNA. Toda essa parte de genética começou lá em 1800 com Gregório Mendel, um monge que dentro do mosteiro estudava as ervilhas, e os senhores estão lembrando isso lá do nosso ginásio, aquelas ervilhas de aspecto rugoso e de aspecto liso, e ele desenvolveu toda a lei da genética, que é utilizada até hoje. Então, nós vamos ver que, a partir de Gregório Mendel, outros pesquisadores se debruçaram sobre essa molécula da vida chamada de DNA. Dois pesquisadores, um americano e um inglês, James Watson e Francis Crick, eles descreveram a dupla hélice de DNA, mostrando que essa dupla hélice contemplava todas as estruturas numa sequência de nucleotídeos que vão, então, fazer toda a codificação ou a elaboração das proteínas. Então, o DNA, ele produz proteínas. Na base, é isso. Nós trazemos o DNA, as informações para produzirmos proteínas. E isso é importante por quê? Porque a partir daí nós tivemos como sendo a molécula da vida ou o segredo da vida. E houve, então, um aumento de pesquisas que se buscou conhecer a respeito desse DNA e se buscou, então, estudos do que hoje se refere à biologia molecular. Então, aqui nós temos a estrutura da célula. Quando a célula não está em divisão, o material, o DNA, encontra-se como um enovelado desse filamento de cromossomas. Quando a célula se divide, então os cromossomas se individualizam e no meio desses cromossomas, então nós temos pedacinhos do que são identificados o DNA. E esta sequência de DNA, então, entrou para a pesquisa do projeto Genoma, lá em 1989, com outros pesquisadores, mas incluindo o Dr. James Watson, que era aquele que projetou a dupla hélice do DNA e que, através de um consórcio americano, estabeleceu a sequência desse DNA, porque até então se acreditava que todas as doenças poderiam ser identificadas através da sequência do genoma. Em 2001, se tinha
praticamente toda a sequência do genoma. E o que eles descobriram no livro da vida, que os próprios cientistas denominaram livro da vida porque eles disseram que simplesmente no decorrer desse estudo, uma vez estabelecendo-se a sequência de nucleotídeos, nós aí teríamos de bases de açúcares, nós aí teríamos a identificação de todas as doenças. Porém, quando identificam essa sequência, eles verificaram que nós, seres humanos, ao invés de termos 150.000 a 200.000 genes, nós temos apenas 23.000. Que isso representa 1% a mais de um chimpanzé. E nós temos uma complexidade muito maior do que um chimpanzé. Então, foi verificado que nem tudo estava no código genético, nem tudo estava no nosso genoma. Então, caiu por terra esse determinismo genético, caiu por terra essa ideia pré-concebida de que nós somos a consequência dos genes que nós herdamos. Aqui que eu chamo que a epigenética nos dá a alforria da nossa carga genética, nos liberta. Aqui nós temos exatamente a compreensão de que nós não somos simplesmente escravos dos genes que nós herdamos, porque nem tudo depende desse gene. Então, desculpem, este paradigma pós-materialista, ele assume um novo protagonismo. Por quê? Porque até então se cria que tudo estava explicado pela matéria, pelos genes, pelo código genético. Mas nós vimos que não é assim. E isso nos traz um novo questionamento. O código genético indica as possibilidades, as probabilidades daquilo que tu podes desenvolver, mas necessita de outros fatores. Isso é estimulante. Por quê? Porque se eu herdo características dos meus pais, ou de infarto, de hipertensão, de diabetes, de depressão, de todos os tipos de doenças que se estudam, que aumentam pela carga genética, eu não sou escravo do meu código genético. Por quê? Porque se meu pai desenvolveu um infarto porque ele não cuidou dos fatores que o levaram a infartar, eu, mesmo sendo herdeira desses fatores, se mudar a minha conduta, se mudar o meu estilo de vida, poderei não desenvolver um infarto do miocárdio. E aí nós vemos esta grande pergunta: quem está por trás do gene, mandando ordens para as suas mutações ou construção de determinada estrutura pelas proteínas, se eles são constituídos apenas de matéria? Será que a consciência não seria extrafísica? Será que as nossas emoções não interferem? Será que o meio ambiente não age em nós, produzindo determinados comportamentos que vão estimular ou inibir certas expressões dos genes? E aí nós vemos que existe alguma coisa sobre a genética, chamada de epigenética. Alguma coisa sobre. Esse prefixo epi quer dizer acima de.
Este termo ele vem justamente nos avanços tecnológicos do século XX, que nós vamos ter grandes avanços nessas áreas, principalmente com o surgimento dessa ciência, que é uma ciência nova, que ela foi retomada depois dos anos 2000, quando o projeto Genoma se deu de cara com os resultados decepcionantes para os cientistas materialistas. E aí, então, surgiu essa nova ciência. Alguma coisa acima da genética tem que coordenar aquilo que não está expresso pelo gene. Então, a epigenética nos traz uma redescoberta da espiritualidade barra religiosidade e saúde. Aqui nós usamos esses dois termos porque há uma diferenciação, os senhores já devem conhecer, são conhecedores da doutrina espírita, porque a maioria que está aqui também da ABRAP é conhecedor. Então, a espiritualidade é a nossa ligação com o sagrado. E a religiosidade é o conjunto de rituais ou de estruturas que me colocam, que são utilizados para que eu possa entrar em comunicação com esse sagrado. Então, na espiritualidade, eu não preciso de nada. É de mim para com o sagrado, seja Deus, seja essa força superior, seja o Criador. E na religiosidade, nós temos, então, esse conjunto que seriam as diversas denominações religiosas. Então, a epigenética ela vai trazer essa redescoberta. E nós falamos redescoberta por quê? Porque a espiritualidade faz parte dos indivíduos que todos somos. Só que nós sabemos que lá com Descartes foi separado a ciência da religião para que se desenvolvesse a ciência. Mas Descartes nunca disse que não poderia se juntar de novo. Naquela época, ele precisava fazer essa separação, porque ele precisava estudar os corpos. E os corpos, depois de mortos, eram pertencentes à religião, à igreja. Então, ele fez um acordo com o Papa de então, que os corpos ficavam para as ciências e as mentes, ou as religiões, ou as consciências ficavam para a religião. Então, assim, nós temos o surgimento da epigenética. Aqui nós temos, então, a definição da epigenética, mas precisamos saber o que é genética, já que a epigenética é algo sobre a genética. Nós temos por definição que genética é a ciência que estuda a hereditariedade ou herança biológica. É aquilo que literalmente quer dizer fazer nascer. Genética, literalmente, do grego quer dizer fazer nascer. Então, é a transmissão dos caracteres biológicos, morfológicos, estruturais, fisiológicos, bioquímicos e de padrões automáticos de comportamento, como que as pessoas agem entre os seres vivos de uma mesma espécie, de uma geração para outra. E aqui nós trazemos alguns exemplos que os senhores já conhecem: cor dos cabelos, estatura, cor dos olhos, etc., etc., altura e assim por diante. Então, o Dr. Conrad Waddington foi o primeiro geneticista, embriologista, fisiologista inglês que utilizou o termo epigenética. Ele utilizou em 1957, mas ele não propôs nenhum mecanismo. Ele, ao estudar a genética, ele entendia que não podia só estar adstrito aos genes a configuração complexa, a configuração complexa de um ser humano.
Então, ele propôs o termo de uma ciência acima da genética. Porém, em 1943, André Luiz, vejam só, o Waddington traz em 57. Em 43, André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai nos falar, no capítulo 13, que nós todos conhecemos, denominado Reencarnação, que nós vamos entender a reencarnação de Sigismundo. Porém, ao nós estudarmos a obra de André Luiz, eu disse que eu pedi licença ao autor espiritual que este capítulo deveria ser chamado Reencarnação barra Epigenética. Por quê? Porque existe um diálogo do mentor Alexandre com Sigismundo ainda no plano espiritual, e este diálogo é onde participa André Luiz para entender como é que se processam a escolha dos cromossomas que nós iremos herdar dos nossos pais. Então, para quem não leu, fica aqui a sugestão, onde Alexandre é o mentor que dita este livro a André Luiz, e ele vai contar neste capítulo justamente a reencarnação de Sigismundo, que seria filho de Adelino e Raquel. Não vou contar o desenvolvimento dessa narrativa para que os senhores busquem a leitura completa. Porém, eu trago um parágrafo deste capítulo onde nós vamos compreender. Então, André pergunta ao mentor Alexandre sobre essa escolha que estavam fazendo entre os cromossomas que iriam ser herdados pelo Sigismundo. Então, ele diz assim, André, temos nestes mapas projetos de reencarnações, a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomas. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Vejam essa pergunta. Será que nós somos escravos daquilo que herdamos? E o benfeitor respondem: não, estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Ela herda possibilidades. Ela herda, vejam só quando ele diz, não devemos ver a subversão dos princípios da liberdade espiritual. Se nós herdássemos e essa herança fosse imposta, nós seríamos escravos dos nossos genes. E não é assim. Hoje nós sabemos que 33% das possibilidades que nós temos são através da herança dos nossos genes. 33% vem de outro lugar e 33% vem ainda de outro lugar. Então, 1/3 apenas
se refere à nossa herança. Então, aí nós vamos classificar uma outra parte que é denominada de epigenética, que contempla os outros 66% que não estão na genética, que estão em nós através das nossas emoções, por estímulos da natureza ou por estímulos das nossas vivências internas. Então, epigenética é a ciência que estuda as mudanças na expressão do gene e que não alteram a sequência do DNA. Aquela fita de DNA continua igual, porém altera na expressão. Quando a fita está desenrolada, o gene pode se expressar. Porém, quando ela está enroladinha, ele acaba não se expressando. Então, não mudou o DNA, mas muda a expressão desse DNA. E isto é herdável pela mitose. Então, eu posso mudar a expressão do meu DNA e passar para a minha descendência, através da mitose ao longo das gerações. Então, vejamos, vamos explicar aqui. Aqui nós temos a célula com o núcleo. No ser humano, nós temos 23 pares de cromossomas. Quando a célula vai se dividir, os cromossomas se individualizam nesses 23 pares. Se nós desenrolarmos cada cromossoma, ele é uma fita, uma dupla hélice, justamente de açúcares e ácidos fosfóricos, principalmente os 4 açúcares: adenina, guanina, citosina e timina. E o gene é uma porção do DNA. Então, nós temos o cromossoma, ao longo do cromossoma nós temos o DNA, e o gene é uma porção que se estabelece ali como uma porção responsável por tal ou não criação das nossas proteínas. E estes genes, esses pedacinhos, são acionados, isto é, são estimulados, se expressam para produzir ou inibir a produção de determinadas proteínas. Dito isso, nós temos que entender que cada um desses cromossomas tem a função de armazenar a informação genética, responsáveis pela hereditariedade. E eles são formados da cromatina e mais das proteínas, que são denominadas de histonas. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é aqui o caso, só para vocês conhecerem. Então, o DNA tem a função de carregar toda a informação genética. E ele, por transcrição, ele forma a molécula de RNA, que, por tradução, produz proteína. Mas o próprio DNA pode replicar numa outra molécula de DNA. E por transcrição reversa, nós vamos ter o RNA mensageiro produzindo DNA. Essa molécula de RNA mensageiro, vocês devem ter ouvido bastante durante o período das vacinas da Covid, que se utilizaram para fazer a transcrição reversa, isto é, injetavam a proteína spike para que o organismo produzisse a proteína spike e aí liberasse, então, os órgãos de defesa, que é através da transcrição reversa. Então, os RNAs não codificadores de proteínas é que fazem isso. Porém, só 2% são os codificadores. 98% são os não codificadores. Vejam como isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque na fecundação, ou na fertilização, ou na concepção,
nós vamos ter duas células formando o zigoto, uma célula ou um novo ser. Este novo ser, um novo ser humano, ele de uma única célula, ele vai produzir em torno de 100 trilhões de células. De 100 trilhões de células. De uma única célula. E esta célula vai se diferenciar. Porque nós não temos em torno de 100 trilhões de células iguais. Porque nós temos todos os tipos de células no nosso organismo. As células musculares, esqueléticas, as células da epiderme, as células do sangue, as células da gordura. Nós temos 216 tipos diferentes de células. Mas como? Se nós tivéssemos uma, se ela se multiplica, se divide em duas, exatamente iguais, como é que nós temos 216 tipos diferentes de células? O que faz com que essas células se diferenciem? É o padrão da expressão gênica. Então, é aqui que nós vamos entender a epigenética. O código genético é igual, mas a expressão deste código faz com que uma célula vá e constituir o sangue, a outro músculo, a outra epiderme, a outra derme, a outro neurônio, a outro osso e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que o padrão de expressão gênica vai formar células diferentes. E a epigenética é o estudo dessa expressão gênica. Não muda a fita de DNA, não muda a minha herança, mas conforme eu acrescentar alguns radicais químicos naquele enroladinho, naquele novelinho de DNA, eu posso ter a expressão ou não. Então, eu posso estimular ou inibir genes importantes. E assim, nós voltamos para André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, para entender que uma única célula se multiplica em células diferenciadas de todos os nossos órgãos e sistemas humanos. E André Luiz nos escreve nesse item Formas das Células, animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros, isto é, eles recebem a ordem de algum comando e se organizam na colmeia orgânica, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Vejam os senhores, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, esse livro de 1958, já nos traz que o pensamento simples ou complexo do ser humano altera a produção de células. Todos nós produzimos células cancerosas diariamente. Porém, o nosso sistema imunológico ativo, ele sequestra essas células e destrói. Porém, quando nós estamos desanimados, desalentados, desesperançosos, nós inibimos o nosso sistema imunológico, deprimimos. Então, eles deixam de produzir células de sequestro dessas células tumorais, e essas células acabam indo se desenvolver em tecidos afins. E por isso nós temos que entender que o pensamento simples ou complexo comanda
a existência das células. As nossas células estão sempre se multiplicando, cada uma tem um período de vida. Nós sabemos que a célula epitelial, ela sofre multiplicação diariamente. Nós sabemos que as células epiteliais que compõem cotovelos e joelhos, que elas são mais endurecidas, levam até 7 dias. Nós sabemos que as células sanguíneas das hemácias, as hemácias, então as células vermelhas do sangue, elas levam 120 dias para serem destruídas. Então, cada uma tem o seu período de ação. Porém, nós, diante das nossas emoções, vamos estimulando na sua reprodução. Então, aqueles 98% do DNA não codificante, os cientistas materialistas denominaram de DNA lixo. Vejam a soberba dos cientistas, entendendo que quase todo o DNA, um material nobre, mais nobre, porque ele está no núcleo da célula guardado, ele seria criado pelo Criador, por Deus, e que, como ele não foi descoberta a sua ação, por esses cientistas materialistas, fora denominado de DNA lixo. Hoje, nós sabemos que apenas 2% são os codificadores em todo tipo de DNA. Então, ao contrário, os cientistas pós-materialistas estão denominando de genoma escuro, utilizando-se aquela mesma denominação que os físicos pós-materialistas entendem e chamam de universo escuro, porque só se conhece 4% da matéria do universo. O resto, os físicos denominam universo escuro ou matéria escura, né? E os cientistas pós-materialistas, agora os geneticistas chamam de genoma escuro. Para alguma coisa deve servir. Então, esse genoma escuro, olhem só o quanto ele é importante, o quanto ele nos dá de alforria. O genoma escuro regula o processo de decodificação ou da expressão de genes produtores de proteínas. Eu posso estimular ou inibir através do genoma escuro. Controla os genes frente às pressões emocionais e ambientais. Então, por isso que eu falei, ou internas, a estimulação, ou externas. Então, externas, nós temos a dieta, a poluição, os exercícios, e as internas, as emoções, o estresse, o sono que nós vamos ter. Então, este código genético, ele codifica as proteínas, porém, ele recebe a ação da mente. Não na sua modificação, porém, na sua expressão. Bruce Lipton, um grande pesquisador, que nós citamos sempre nos nossos estudos, ele escreveu este livro, Biologia da Crença, e ele nos diz: percebemos que a mente consciente está muito além da mera programação genética. Creio que, neste momento, vivenciamos uma mudança profunda e pragmática em nosso modo de ver a vida, algo semelhante ao que aconteceu quando o conceito de que a Terra era redonda substituiu todas as crenças da época. Hoje, a epigenética, ela ainda é pouco estudada nas universidades. Na nossa pós-graduação, nós já temos a disciplina da epigenética, porque ela vai fazer toda a diferença. Ela inclui o indivíduo para
a tomada das rédeas da sua vida, desenvolver ou não aquelas patologias herdadas dos pais, de acordo com a sua vontade, com a sua escolha. E ele diz mais, esse é o autor Dr. Bruce Lipton. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam a sua própria vontade, a sua própria atividade, desculpem. Evidências científicas mostram que os genes não controlam os seres vivos e apresentam as fantásticas descobertas da epigenética, um novo campo da biologia que desvenda os mistérios de como o ambiente, a natureza, pode influenciar o comportamento das células sem modificar o código genético. Quando há modificação do código genético, nós chamamos de mutações. E as mutações ocorrem somente de uma geração para outra. Porém, a epigenética, ela nos dá a mudança na expressão ainda na nossa geração, ainda enquanto estamos encarnados, ainda enquanto estamos aqui. E ele traz neste livro muitas informações. Então, a epigenética é a modificação que existe na cromatina ou nas histonas. Então, lembram aqui do DNA? Então, essas são as proteínas. Eles estão todos enroladinhos. Conforme eu der um estímulo emocional ou externo, eles vão se enrolar de alguma coisa. Então, imagine um carretelzinho. Aquela linha que eu enrolei lá no início, eu não vou enxergar quando eu estiver enrolando no final. Então, aquela linha não se expressa. É assim. O gen cuja alteração, modificação, ou na cromatina ou nas histonas ocorre, não haverá expressão. Então, nós temos aqui, ó, vejam só, as histonas, as proteínas, e aqui o filamento, a hélice dupla do DNA. Aquelas bolinhas que ficam lá no meio, elas não conseguem expressar aquela dupla hélice que está lá embaixo. Então, existem vários mecanismos de modificações que causam alteração na expressão do gene sem mudar o código genético. A mais comum é a acetilação, a metilação, a fosforilação. É um radical de acetila que, por uma emoção minha, eu coloco como um clips daquela expressão. Então, às vezes, uma impactação muito forte faz com que eu não deixe um gene se expressar. E assim pode ser um acetil, um metil, um radical fosforilado ou ubiquinado, ou hoje se conhece mais de 100 modificações que são visíveis quando se faz um exame específico da nossa fita de DNA. E o importante é que essas modificações são herdáveis. Então, não ocorreu mutação, mas eu passo para a minha descendência. Então, eu posso passar coisas boas que eu modifiquei nesta minha encarnação ou coisas ruins que eu, por uma situação emocional grave ou uma atividade que eu tive, eu pincei um desses radicais na minha fita de DNA e farei com que este radical seja herdado pela minha descendência. Então, existem fatores que alteram a expressão dos genes, que hoje se conhece como epigenoma. Como existia o genoma, que é imutável na mesma geração, existe o epigenoma, que são que fazem parte desses 98% do código genético que estimulam a expressão dos genes.
nós deixamos marcas das nossas ações no nosso código genético. Vejam só, nós deixamos os radicais. E estes fatores podem ser os próprios genes, a mente, ou outros fatores que, por serem externos, agem nas nossas emoções. O meio ambiente, se eu vivo num ambiente tóxico, se eu faço parte de uma cultura repressora, se eu tenho fatores geográficos que me impedem, por exemplo, eu vivo num ambiente, num local onde eu tenho 2 meses por ano luz solar, fatores do tempo, fatores educacionais. Então, estes fatores externos ficaria para uma outra conversa. Nós vamos nos ater principalmente àquilo que nós podemos usar. Então, quando os próprios genes agem sobre o epigenoma, é quando nós entendemos que os genes são ativados pelo mecanismo do liga e desliga. E o doutor Kazuo Murakami, um prêmio Nobel, professor emérito japonês radicado nos Estados Unidos, ele nos diz que os nossos genes utilizam o mecanismo liga-desliga em resposta aos fatores físicos, químicos e mentais. E também nós temos que compreender como que a nossa mente vai agir sobre o nosso DNA. Como que nós, ao termos um impacto, uma decepção, uma tristeza, uma emoção muito forte, estamos aí pensando, estamos metendo radicais na expressão do nosso epigenoma e aí fazendo com que o nosso genoma não se expresse de maneira adequada. Então, aqui nós vamos trazendo as citações dos pesquisadores atuais. O Dr. Kazuo Murakami, então, escreveu esse maravilhoso livro que nós recomendamos, O Código Divino da Vida, em 97. E ele nos diz: a maneira como pensamos afeta o funcionamento dos nossos genes e, como consequência, nos tornamos doentes ou saudáveis. E ele nos diz mais: fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de genes importantes, enquanto que fatores negativos como ansiedade, estresse, tristeza, medo, que nós vimos tanto nesse período da Covid, e sofrimento desativam a transcrição desses genes. Então, vejam como é importante um pesquisador, prêmio Nobel de medicina, vai nos falar de que as nossas emoções atuam na ativação ou desativação de genes importantes. E André Luiz, muito antes de 97, neste livro Evolução em Dois Mundos, de 58, nos diz: é da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem. Cada célula tem a característica da onde está. Se é célula do osso, se é célula do sangue, se é célula da derme, da epiderme e tal. Compelindo-nos desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças físio-psicossomáticas, vejam só, o ser inteligente, o espírito, derrama sobre o citoplasma das células e obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições
quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas a que a vida lhes assinala. Aqui, André Luiz quer nos dizer que as nossas células se diferenciam tanto que elas passam a ter um trabalho quase automático, perfeitamente automático. E por isso que nós dizemos que é o espírito que dá saúde ou doença para as células. Porém, se estas células receberam o comando da doença, elas seguem o automatismo celular. E não adianta você simplesmente pensar ao contrário para que se reverta o processo. Precisa muito mais do que isso. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. E aí, nós lembramos de Bruce Lipton que nos diz: os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro controla a fisiologia do corpo. Vejam só, este de Bruce Lipton, que é do século, que é a partir de 90, quando ele começa a estudar e lança o livro A Biologia da Crença, vem muito posterior ao livro de André Luiz, onde ele nos mostra que tudo está sob o comando da mente. Pensamentos positivos ativam a transcrição de genes importantes. E daí cai no automatismo celular, e aí nós vamos ter saúde ou doença. Tudo isso é processo epigenético. Joseph Gleber, no livro Além da Matéria, no capítulo 6, nos diz: a mente é usina diretora, que transmite as ordens do espírito e dirige a comunidade orgânica, produzindo células, substituindo tecidos e revitalizando ou recuperando sangue, ossos e membros. É ainda o poder mental o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Então, são os nossos pensamentos, são as nossas criações mentais que vão estimular a saúde ou a doença do nosso organismo físico. O Dr. Gilson Freire, no seu livro Saúde e Espiritualidade, ele nos diz: o pensamento, considerado uma intermediação de impulsos físico-químicos da mente pelo materialismo médico, os médicos materialistas dizem que o pensamento é simplesmente um reflexo do cérebro. Pode ser compreendido melhor pela visão integral do ser, como um campo de forças imponderáveis emanado da consciência, com decisivo poder sobre a organização do corpo físico e que deve ser devidamente orientado no estabelecimento de seu próprio equilíbrio. Somos nós que pensamos, somos nós que estamos dando comando para as nossas células de saúde ou de doença. Por quê? Porque o pensamento é energia revestida pelas nossas emoções. O pensamento é a produção daquilo que, em essência, nós somos e que é emanado para fora de nós. O Dr. Paul Pearson, nesse livro também fantástico, Memória das Células, ele nos diz: uma síntese fascinante de sabedoria antiga, medicina moderna,
pesquisa científica e experiências pessoais consegue provar que é o coração humano, produtor dos sentimentos, e esse parênteses é meu, não o cérebro que retém os segredos que conectam o corpo, a mente e o espírito. Vejam só, quando nós falamos que o pensamento, como eu falei aqui, o pensamento é energia, a energia mento-eletromagnética, que é a matéria que constitui pensamento, nada mais é do que essa matéria revestida pelas nossas emoções. Por quê? Porque essas emoções, esses sentimentos, provêm do coração humano e não do cérebro. É o coração humano que conecta o corpo, a mente e o espírito. E aqui nós temos a prova. O Instituto do Coração, nos Estados Unidos, Instituto Matemático do Coração, estabeleceu essa quantidade que nós temos. O nosso coração tem, em média, 40.000 neurônios. O nosso cérebro tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Vejam só, o nosso coração tem em torno de 40.000 neurônios. O nosso cérebro tem em torno de 86 bilhões de neurônios. Logo, como nós temos maior número de neurônios aqui, se espera, em princípio, que o campo eletromagnético do cérebro seja muito, muito maior do que o do coração. Todos nós estudamos que nós temos 3 cérebros, né? Primeiro o cérebro, segundo o intestino e terceiro o coração. Aqui nós só trouxemos isso para justamente entendermos o que é o pensamento e o que é o sentimento. Porém, ao contrário do que se esperaria, que o campo eletromagnético do cérebro seria maior, o Instituto Matemático do Coração nos Estados Unidos mediu e verificou que o campo de energia eletromagnética do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética do que o cérebro. Vejam como isso é fantástico. Vejam como são os nossos sentimentos, as nossas emoções, que produzem esse campo mento-eletromagnético que nos caracteriza. Os campos biomórficos de Sheldrake, o MOB, né? O modelo organizador biológico de Hernani Guimarães Andrade, o perispírito de Allan Kardec, são essas energias do nosso sentimento. E aí nós trazemos essa linda página do livro do Chico Xavier, Instruções Psicofônicas, no capítulo 41, cujo título é Sentimento, que é ditado por Aulus, onde ele nos diz: o sentimento é o molde vibratório, o pensamento é a causa da ação. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Então, tudo parte do nosso sentimento, das nossas emoções. E aí nós vamos criar o pensamento, e daí nós vamos criar as palavras ou as nossas ações. E por isso nós podemos compreender a mensagem do Mestre, quando ele nos diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Jesus não disse: o homem bom tira coisas boas do seu cérebro, da sua mente. Ele disse do seu coração. Porque ele sabe, e ele sabia, quando falou para os apóstolos isso.
quando ele falou para as pessoas que o seguiam. É o sentimento que molda o pensamento, que gera aquela matéria carregada das nossas emoções. E aí, antes de nós emanarmos para os outros os nossos pensamentos, porque é uma energia, e como toda energia, ela sai na forma de onda, mas ela fica também na forma de partícula. Sempre que nós emanarmos bons pensamentos, nós vamos nos encharcar de bons pensamentos. Sempre que nós emanarmos maus pensamentos, nós vamos nos encharcar de maus pensamentos. Então, quando nós vibrarmos no bem, nós primeiramente nos encharcamos dessas energias boas. Por isso que quando nós oramos, nós elevamos o nosso pensamento, a nossa vibração e saímos de uma oração tão, tão leves, tão maravilhados, tão abençoados. E assim, nós precisamos fazer essa pergunta: com quem estamos fazendo as nossas conexões mentais? O que nós estamos permutando? Que energias são essas? De medo, de desvalia, de desespero, de angústia, de depressão, ou de alegria, de fé, de contentamento, de gratidão, de resiliência, de coragem para o enfrentamento das nossas imperfeições morais e também daqueles que nós convivemos. Com quem nós estamos fazendo as nossas conexões mentais? Porque nós nos conectamos 24 horas por dia com mentes que pensam igualmente a nós. Nós emanamos para o universo e esta emanação volta para nós potencializada de energia, a mesma que emitimos. Se emitimos energias boas, também receberemos essas energias de maneira quintuplicada. Aqui nós trouxemos uma homenagem que a gente sempre faz para este pesquisador, psiquiatra, neurocientista, o Dr. McClellan, que ele, então, trouxe a teoria do cérebro trino e que nos faz compreender. Nós temos, e ele dividiu o nosso cérebro, então, em 3 partes, por isso a teoria do cérebro trino, que é utilizada até hoje, essa teoria, que é aceita por toda a academia, nos mostrando que nós temos um cérebro reptiliano, também chamado de arqueopálio, que tem a sua formação em torno de 500 milhões de anos. Nós temos o sistema límbico, que está relacionado com as nossas emoções, também chamado de palio, que está numa formação há 200 milhões de anos. E nós temos o neocórtex, ou o neopálio, onde está a razão, que é esta terceira parte. Então, aqui nós vamos ter que o cérebro reptiliano, onde está organizado o instinto, nos propõe como devemos agir. Então, é aquele cérebro bem básico que nos fazia sobreviver ainda na época das cavernas, ainda nos fazia enfrentar as nossas possíveis feras, se podíamos enfrentá-las ou se devíamos correr. É o agir, o instinto que nos faz agir. Depois nós temos o cérebro límbico ou o sistema límbico, onde estão as nossas emoções. Este sistema aqui, onde estão aqueles sentimentos que já fazem com que eu haja de acordo com as minhas vivências, que fazem com que eu possa utilizar aquelas vivências vividas em existências passadas diante
das situações enfrentadas hoje. E o neocórtex, que me faz raciocinar, que tem apenas 4 milhões de anos e que é muito recente, que é a parte mais nobre do cérebro, que é a parte justamente encarregada da abstração, do pensar, do estar ali conectado. E assim nós fazemos essa conexão desse cérebro trino com a lei de amor que foi ditada por Lázaro e que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós estamos lapidando as nossas sensações, as nossas emoções. Nós hoje não vivemos apenas dos instintos. E aqui nós temos que lembrar bem, não é que este neocórtex vai inibir a ação dos outros dois cérebros, não. É que este neocórtex amplia ainda mais o agir e o sentir através do pensar. Então, nesta lei de amor, inserida em 1862 por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é publicado em 1864, que vem muito antes do cérebro trino de McClellan, nos traz que nós ainda estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, mas que isso é muito importante, porque essas emoções fazem toda a diferença. Então, expressar as emoções são muito importantes. Emoções expressas e emoções reprimidas causam alterações. Por quê? Porque vão mudar o nosso epigenoma, aquelas reprimidas. Porque vão impedir de que nós venhamos a sentir. Então, a própria doutora Kensi Pert que nos diz: acredito que todas as emoções são saudáveis, porque são as emoções que unem a mente e o corpo. Raiva, medo, tristeza, chamadas emoções negativas, são tão saudáveis quanto a paz, a coragem e a alegria. Reprimir essas emoções e não deixá-las fluir livremente é criar uma desintegração no sistema orgânico, fazendo com que ele atue com propósitos cruzados e não como um todo unificado. O estresse que isso cria, que assume a forma de bloqueios e fluxo insuficiente de sinais de peptídeos para manter a função no nível celular, é o que configura as condições enfraquecidas que podem levar à doença. Falar de emoções numa sala da ABRAP, da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, só trazendo a doutora Kensi Pert. Por quê? Porque nós temos que aceitar as nossas emoções e vivê-las, porém não alimentá-las. Não estimular principalmente as chamadas emoções negativas, que são emoções que estão em nós, que fazem parte da nossa vivência. Porém, devemos trabalhar com essas emoções negativas para que elas não façam ninho nos nossos sentimentos, para que elas não nos bloqueiem, para que elas não tenham propósitos cruzados justamente de impedir que nós venhamos a desenvolver todo o nosso potencial. Então, o teor dos nossos pensamentos, expressando nossos desejos, emoções e sentimentos, esse teor atua no epigenoma, mudando a expressão dos nossos genes. Tudo que eu reprimo, eu não posso botar para trás
para minha mochilinha as minhas emoções negativas. Se eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo, se eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo, mas eu tenho que buscar a ação, a origem, a causa dessa raiva, dessa tristeza, e tentar trabalhar isso em mim. Não deixar fazer morada dessas emoções em mim, porque isso afeta diretamente o epigenoma. E assim, nós também podemos compreender que, ao emitirmos pensamentos, cada um de nós vai exteriorizar o que cultiva no seu mundo interior e encontrará ressonância com os que estão na mesma faixa vibratória. Aí nós vamos ver se aquilo que tu emana para o universo vai fazer a atração dos mentores ou dos obsessores para a sua vida. Emmanuel, vejam só, 1940, ao ditar o Consolador, responde esta questão. A genética está submetida a leis puramente materiais, puramente dos genes? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque o destaque é meu. Aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Pessoas que desenvolvem tratamentos internos através dos bons sentimentos, através dos bons pensamentos, e que não há mudança genética, porém, os agentes psíquicos daqueles indivíduos trazem a cura. São a tais das curas ditas miraculosas que a ciência ainda não consegue explicar. Então, a genética espiritual nos explica que o espírito, atuando sobre o DNA, diante da lei de causa e efeito, expressará os genes de acordo com as suas escolhas. Nós precisamos herdar componentes dos nossos pais que são imutáveis e que estes componentes vão determinar possibilidades de desenvolvermos situações, doenças ou saúde ao longo da nossa caminhada, de acordo com a lei de causa e efeito e com as nossas escolhas. E André Luiz nos fala uma vez mais. Os bióforos, aquela palavrinha lá que nós deixamos no início, são unidades de força psicossômica, isto é, da mente para o corpo, que atuam no citoplasma e através das quais são projetadas sobre as células os estados da mente, determinando até mesmo a saúde ou a doença. André Luiz usou essa palavra bióforos para fazer uma homenagem a August Frederick Leopoldo Weizmann, médico de 1834, médico, biólogo, pesquisador, que naquele tempo eles faziam tudo, e ele que criou a palavra bióforo. E ele foi um grande pesquisador, mas na época que ele veio, eh, também veio pesquisadores e ele ficou, então, subjugado à teoria das espécies e ele nos traz os bióforos por definição. Eu devo chamar essas unidades de portadores da vitalidade ou bióforos, porque eles são as menores unidades que exibem a força vital primária, assimilação e metabolismo, crescimento e multiplicação
por fissão. Este livro, ele nos traz em 1893, justamente chamando a atenção por uma estrutura que ele chama, então, era a menor unidade de vida. E André Luiz, depois, vai nos falar de bióforos para que nós retomássemos o estudo de Augusto Weismann e daí buscássemos o entendimento da obra de Lamarck, onde também vai nos elucidar sobre aquilo de que o que nós herdamos pode ser modificado. Então, André Luiz nos diz: os cromossomas estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula e do corpo espiritual pelo citoplasma. Então, lembram da estrutura dos bióforos que ele fala que estão no citoplasma? Seriam essas estruturas que recebem do espírito ou da mente, como preferirem, as emoções que se materializam, jogam para o citoplasma, que emite estruturas, o RNA mensageiro, para produzir enzimas ou proteínas, desculpem, ou para produzir radicais que vão impedir a expressão dos genes. E Bruce Lipton, né, naquele mesmo livro que nós já citamos, ele nos diz: a ciência da epigenética também deixa claro que há dois mecanismos pelos quais os organismos transmitem suas informações hereditárias. Ambos permitem aos cientistas estudarem tanto a contribuição da natureza, os genes, quanto as do aprendizado, os mecanismos epigenéticos, sobre o comportamento humano. Então, nós vemos que nós não somos escravos manipulados pelos nossos genes. Nós temos 98% de estrutura do DNA que nós podemos agir para a mudança da nossa saúde. A doutora Eva Jablonka, também uma geneticista de Israel, ela escreveu um livro maravilhoso, Herança Epigenética e Evolução, e ela nos diz: nos últimos anos, a biologia molecular mostrou que o genoma é mais amplo e suscetível ao ambiente do que se imaginava. Mostrou também que as informações podem ser transmitidas aos descendentes de várias maneiras, não apenas por meio da sequência básica do DNA. Nós podemos, justamente por adicionarmos os radicais, impedirmos expressões ou estimularmos as expressões do DNA. Então, hoje se estuda muito a epigenética e o câncer. Por quê? Porque existem genes que estimulam as divisões celulares, que estimulam os proto-oncogenes, que estimulam aqueles genes que vão desenvolver os cânceres. E existem genes que impedem essas ações, que impedem as divisões celulares. E existem genes de reparo do DNA. Vejam como hoje nós estamos mais estudando a epigenética do que a própria genética, porque estamos entendendo que as nossas emoções alimentam a divisão de células cancerosas ou inibem esta divisão. Na Forbes, olhem só, de 5 de agosto de 2021, houve essa publicação. O mercado geral de epigenética está projetado em 35 bilhões de dólares em 2028, em grande parte com base em produtos de saúde humana para diagnóstico e tratamento. Hoje nós já vemos muitos tratamentos calcados na epigenética para o tratamento do câncer. Então, eu, depois de estudar alguma literatura de epigenética,
escrevi essa frase: o genoma e o epigenoma regem a linda sinfonia das células, sob o comando do espírito. E é assim que nós podemos escolher. Então, o nosso genoma é o hardware, é aquela máquina que nós compramos e que não pode mudar. Porém, o nosso epigenoma é o software, são os aplicativos, são aqueles radicais que nós colocamos e que esses radicais, esse aplicativo, dá instruções ao genoma de quando e onde os genes devem ser ativados. Nós podemos estimular colocando esses aplicativos ou inativar através da supressão desses radicais. E neste livro, a doutora Candice Pert nos diz esta linda frase: somos os nossos receptores vibrando em ressonância celular com os sucos corporais em uma dança somática psíquica simultânea que integra o corpo, a alma e o espírito numa realidade musical única e, ao mesmo tempo, extremamente complexa. Quando ela escreveu esse livro, que já se encontra em português, Conexão Mente, Corpo e Espírito, ela nos traz essa linda frase mostrando que nós comandamos as nossas células através das nossas emoções. E ela ainda nos diz: as nossas células não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos, mas também dos pensamentos que emitimos. Porque lembrem-se que tudo que sai de nós também fica em nós, através dos neurotransmissores que são estimulados a produzirem substâncias as substâncias químicas, como a dopamina, como a ocitocina, como a serotonina e tantos outros, hoje mais de 80 neurotransmissores já são conhecidos, e que foi a doutora Candice Pert quem os descobriu, e justamente fazem com que nós aí venhamos a estimular os nossos diversos sistemas, principalmente o sistema imunológico, frente aos patógenos que se apresentam todos os dias na nossa vida. E André Luiz, neste livro, novamente citado, Missionários da Luz, ele vai nos dizer: do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emocionalmente inativa, agredida, desvalida, desestimulada, ela emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. Para onde? Para as células, para as comunidades celulares que as servem. Vocês imaginem uma pessoa que está numa profunda depressão. Que comando ela vai dar para as suas células? Que comando ela vai fazer para o seu sistema imunológico? Se ela própria já não quer viver, se ela própria já não tem mais sentido de vida, que comando ela vai fazer? Então, no DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas, conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito. Então, nós é que comandamos este DNA, a expressão do DNA.
no que configura o seu livre-arbítrio ao longo da reencarnação. Então, não é porque meu pai morreu infartado que eu tenho que ter um infarte, ou como fez a Angelina Jolie, desculpem eu dar sempre esse mesmo exemplo, os que já me conhecem, já ouviram as minhas palestras sobre epigenética, que ela fez a extração dos 2 seios porque a mãe teve câncer de seio. Ora, ela podia mudar a conduta. Ela poderia não repetir a conduta da mãe, porque mesmo que ela tenha tirado os 2 seios, ela poderá, seguindo a mesma conduta, desenvolver um câncer em outro lugar. Então, nós temos o livre-arbítrio de mantermos a conduta ou não, e assim não somos escravos do nosso DNA. Jean-Pierre Issa, que é presidente e diretor executivo do Instituto Coriell de Pesquisa Médica Oncológica no Johns Hopkins Hospital, ele nos diz: a epigenética é mais importante do que a genética no entendimento das causas ambientais das doenças. O câncer, a aterosclerose, doença de Alzheimer e outras doenças adquiridas por fatores ambientais têm maior potencial de ocorrer em casos em que o epigenoma é afetado, muito mais do que o próprio genoma. Então, nós temos a genética espiritual. O DNA expressa a lei de causa e efeito e modifica-se definitivamente somente de uma reencarnação para outra. Porém, a sua expressão sofre a regulação e potencialização da vontade do indivíduo, que redefine a vida à medida que a vive. Então, a vontade é fundamental para o nosso estilo de vida. Então, nós temos aqui, numa das citações da nossa mudança de vida, a influência da meditação. E aqui alguns dos objetos que fazem a mudança através do uso da meditação. Nós temos que ela atua sobre 1000 genes, diminui as doenças do estilo de vida, como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão, diminui a inflamação, melhora os estados positivos da mente e, principalmente, influencia no tamanho dos telômeros. Todo mundo tem essas pontinhas brilhantes chamada de telômero, que é a proteção do cromossoma. E tem diversas funções o telômero, mas a principal, o telômero serve à maquinaria molecular como um relógio que controla a capacidade replicativa das células humanas e a entrada delas na senescência, no envelhecimento celular. Hoje, todos nós queremos evitar o envelhecimento celular. Então, existe uma proteção do cromossoma, porque quanto mais ele vai se dividindo, mais ele vai encurtando. Para evitar o encurtamento, existe uma enzima, uma proteína chamada telomerase, que para esses pesquisadores, a doutora Elizabeth, a Carol e o Jack, eles receberam o 100º Prêmio Nobel de Medicina ao descobrirem a função dessa enzima. Ela justamente faz a proteção na extremidade e multiplica os telômeros. Ela faz a transcrição reversa através de um molde de RNA do cromossoma, ela então duplica esse cromossomo. E aí nós temos várias pesquisas científicas mostrando que telômeros maiores estão em mulheres com câncer de mama que praticam meditação. E existem diversas pesquisas sobre isso. Mas nós não podemos encerrar este
esta nossa conversa se nós não trouxéssemos essa questão que está em O Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os benfeitores dizem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Nós somos poucos o que fazemos esforços. E isso quer dizer que justamente o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. E quando nós falamos em vontade e pensamento, nós não podemos esquecer que os médicos são os condutores da nossa cura, mas eles não curam ninguém. Então, qual é o papel do médico, do terapeuta nas nossas vidas, se nós temos essa opção de nos curarmos, de diminuir justamente esses estados enfermiços da matéria? E o doutor Michael Balint, no seu livro O Médico, Seu Paciente, a Doença, ele nos responde essa pergunta. Não compete ao médico dar sentido à vida de seus pacientes, mas certamente compete ao médico acompanhar e estimular o paciente no encontro de seus sentidos e significados da vida. É justamente isso. O médico é aquele que nos orienta a buscarmos a cura das nossas enfermidades. Exatamente como Jesus fez com o cego de Jericó, que gritava para Jesus ao passar pela estrada que levava a Jericó: Filho de Davi, cura-me. E Jesus para e pergunta para ele: O que queres que eu faça? E o cego diz: Senhor, eu quero enxergar. Jesus sabia o que o cego queria, porém, ele esperava que o cego e que todos que se chegavam a ele, quando ele fazia essa pergunta, movimentassem as forças da vontade, as forças internas daquele que realmente queria se curar. E assim, nós vemos no Pensamento e Vida de Emmanuel, quando ele nos diz: a vontade é o impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Decide, é a vontade que é atributo do espírito, que decide se nós vamos ou não vamos em busca daquilo que queremos. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Leon Denis também nos diz que a vontade é uma das potências da alma. E aí nós teremos as três maiores forças. O sentimento é a força afetiva, o pensamento é a força criativa e a vontade é a força efetiva do indivíduo. Aqui nós vemos também o poder da fé da mulher hemorroísa, e eu gosto muito desse exemplo, porque ela tinha hemorragia há mais de 11 anos. E naquele tempo, ela era considerada impura, porque a mulher no período menstrual, ela não podia tocar num homem e ela era considerada impura. Imagine uma mulher sangrando por 11 anos. Além da anemia que ela devia ser portadora, ela já havia gasto todas as fortunas com os médicos da época, mas ela tinha aquilo em mente: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela toca. E todos nós sabemos, quando o mestre se vira e pergunta: quem me tocou? E Pedro lhe diz: Senhor, quem lhe tocou? A multidão lhe toca. E ele disse: Não, alguém me tocou, porque de mim saiu
uma dádiva, um poder. De mim saiu essa energia que hoje nós compreendemos, que ela, na certeza, elevou-se ao patamar de vibração do mestre. E ela dizia: se eu tocar, eu estarei curada. E ela sente a cura imediatamente quando toca nas vestes de Jesus. E quando Jesus pergunta, ela logo se pronuncia: Senhor, fui eu que lhe toquei, porque ela tinha medo de que descobrissem e que ela fosse punida. E ele diz: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Vejam só o poder da fé desta mulher. Aí nós temos também a estimulação da ciência. E por isso eu disse, meus queridos, que eu ia falar de emoções, de epigenética e de espiritualidade nessa mistura maravilhosa desse estudo dessa noite. Joel de Rougney, que é um grande cientista, ele escreveu A Sinfonia da Vida. E ele diz: as regras fundamentais para gerenciar a sua própria epigenética, se tal manual pudesse existir, seriam: praticar exercício físico todos os dias de sua vida, manejar o estresse, ter uma nutrição equilibrada, uma relação social e familiar harmoniosa e buscar sistematicamente o prazer em tudo que você faz. Nós vemos que esse conselho faz com que nós, tomando as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, nós podemos buscar a qualidade de vida de uma maneira melhor, a qualidade da saúde. Para encerrar, trazemos essa frase lapidar de Bruce Lipton: não somos vítimas de nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, de felicidade e de amor. E a nossa frase final: mude a sua mente e você mudará o seu mundo. Se você não consegue mudar o mundo aqui fora, você mudará o seu mundo interno. A paz encontrada em você, o equilíbrio das emoções, a utilização da espiritualidade na realização da epigenética. Porque, ao contrário da genética, a epigenética ela é reversível. Então, o que eu pude pensar de radical, inibidor nos meus genes, eu posso reverter. Mude a sua mente e você mudará o seu mundo. Muito obrigada pela atenção de vocês que até agora ficaram aqui me escutando. Samira, quero agradecer por todo o carinho, por essa palestra maravilhosa. No chat, só elogios, as pessoas estão agradecendo muito, né? A maravilhosa palestra, é só o que a gente percebe. As pessoas estão encantadas com tudo que você falou, né? A Brap só tem a agradecer, engrandece a gente, é muita aprendizagem, né? Maravilhosa, muito obrigada por todo o seu carinho. Eu me Querida, coloco, Nádia, à disposição, porque eu trouxe um material extenso e, se alguém tiver alguma pergunta, fico aqui à disposição. Samira, quero te agradecer também em nome da ABRAP, essa palestra maravilhosa. Eu não esperava outra coisa, porque conheço o teu trabalho, e te agradecer de todo o coração que você possa também estar mais próxima da gente, trazendo tudo que você estuda, tudo que você pesquisa, para colaborar com a gente. Então, já fica aí o nosso convite para que você volte outras vezes. E
E durante o decorrer de toda a sua fala, a gente vê que o papel da psicologia versus epigenética, eles estão intrinsecamente conectados, ligados. Apesar de você ter dado todas as dicas, eu queria que você fizesse só um apontamento sobre essa questão, de como a psicoterapia, a psicologia podem, através desse conceito da epigenética, mudar a vida, mudar as condições de perspectivas, fazer destino a cada dia. A genética é uma bagagem que nós recebemos, mas a gente sempre olha para aquela mala e fala como é que eu vou usar isso, né? E quando a gente olha e fala eu vou usar desse jeito, de alguma forma a gente disponibiliza para os nossos seguintes e num nível um pouco mais abrangente, por ressonância mórfica, tem mais esse jeito de usar a bagagem, tem mais esse outro jeito de fazer. Então, queria só que você fizesse uma pequena conexão, porque a tua palestra já foi extremamente rica nesse sentido. Mas como tem muito psicólogo aqui, acho que vale a pena falar sobre isso. Olha, Ercília, eu entendo que a psicoterapia é fundamental. Quando ensina, quando propõe, quando estimula as pessoas a vivenciarem as suas emoções e buscarem a causa daquelas emoções negativas, onde justamente vai fazer com que o indivíduo busque a origem daquilo que está lhe tolhendo, lhe prendendo, lhe dificultando a viver melhor. Porque nós sabemos que todas as emoções reprimidas, elas um dia extravasam onde elas estão reprimidas e vão acarretar doenças, ou transtornos mentais, ou doenças físicas. Então, a psicologia é a ferramenta que nós precisamos colocar, sim, à disposição de todos aqueles que ainda não entenderam que nós temos esse poder. A psicoterapia é a ferramenta que leva o indivíduo a conhecer-se e usar dessas ferramentas para a sua própria melhora. É como eu digo sempre, o médico não cura ninguém, mas ele dá a conduta, ele dá o caminho, ele orienta o indivíduo a encontrar-se para ele próprio se curar. E da mesma maneira eu vejo a psicoterapia. É claro que, se nós aqui utilizássemos a psicologia positiva, nós estimularíamos muito mais as nossas células. Porém, o que hoje se vê é a necessidade do uso da psicologia para o auxílio dessas pessoas que trazem esses botões, essas nódoas que impedem de seguirem e que hoje está, infelizmente, caindo para o suicídio em grande número, né? Eu entendo exatamente dessa maneira. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Samira? Aproveitar esse momento. Ergue a mãozinha aí. Queria um pedido antes. Quem puder abrir a câmera para a Juliana tirar uma foto para a gente guardar Ah, esse tem momento. essa, tem essa. Então, quem quiser participar, né, da foto, quem tiver de câmera fechada, aí é só abrir para estar na foto junto. Então, primeiro vamos fazer a foto, lembrando, já, Márcia, lembrando então que para sorrir a gente vai falar Kardec, Kardec, Kardec. Vou tirar aqui, gente. Eu vou pedir só para vocês terem um pouquinho de paciência, porque são várias telas que não aparece tudo de uma vez, tá?
Prontinho, gente. Obrigada. Consegui tirar já. E quem estava com a mão erguida, que eu até... Boa noite. Fui eu, a Solange. Diga aí, Solange, pode Então, falar. em primeiro lugar, vou ser breve, excelente. Doutora Samira, muito obrigada, parabéns pela brilhante tarefa. E, ao final, palestra, perdão, que foi uma linda tarefa para nós, muitos estudos e muitos insights que você, doutora, nos traz, né, com toda essa informação. Eu gostaria só de fazer uma pergunta barra comentário bastante breve. Frente a todo o exposto, cairia por terra a ideia do determinismo da vida em anos, pensando no planejamento encarnatório, onde a gente vai buscar desenvolver os atributos que aquela encarnação nos oferece, uma vez que a gente dê espaço para a expressão desse epigenoma, a senhora acredita que a gente possa realizar a encarnação num período maior ou com mais qualidade de vida? Eu gostaria de ouvi-la, se É, possível. obrigada, Solange, pela pergunta. Mais qualidade de vida, com certeza. Deus não nos deu 98% de possibilidades de agirmos, em detrimento de 2% que é imutável nessa encarnação. Então, mais qualidade de vida, com certeza. Agora, mais tempo. Aí o tempo, sabe, né? Todos nós trazemos um quantum de acordo com a nossa tarefa. Nós poderemos ter acréscimos, sim, deste tempo, de acordo com o trabalho no bem. Eu sempre trago aí a vida de Chico Xavier, que morreu com 92 anos, mas que desde a tenra idade tinha problemas de saúde. Imagine se não tivesse, né? Então, ele, claro que recebeu acréscimo de moratória. Porém, eu creio que a gente não tem que pensar no tempo daqui para frente. O nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje. Eu sempre digo, às vezes a gente marca agenda e tal. Eu digo, olha, marcar com 1 ano de antecedência, eu não sei nem se amanhã eu vou estar viva, né? Então,